Olá, seja muito bem-vindo. Você está no canal Cangas Sobrevivencialistas. Eu sou o Fazolino e no vídeo de hoje, nessa entrevista de hoje, a gente vai conversar com a Clara Santos, advogada, amante do estilo de vida outdoor, membra e uma da liderança do grupo Bushcraft Brasília e chefe escoteira do grupo Grande Colorado, aqui de Brasília também. Clara, muito bem-vinda. Obrigado por ter aceito o convite de conversar com a gente. E é uma honra estar conversando com você. Obrigada. Eu agradeço também a oportunidade de poder explicar um pouco sobre como é o movimento escoteiro. Vamos lá? Confere esse bate-papo que, olha, tenho certeza que vai ficar top. Clara, assim como eu, tá, que lá no início, antes de entrar nesse mundo, nessa experiência de vida, tinha muita dúvida sobre o escotismo, eu queria que você falasse para quem está nos ouvindo o que é o escotismo? Se resume em quê? O que é o escotismo? Bom, o escotismo é um movimento educacional e ele foi fundado na intenção de ser um movimento de jovens para jovens, só que para isso ocorra a gente precisa de adultos. Então existem os adultos voluntários que fazem o movimento funcionar e a intenção do movimento escoteiro é realmente trazer a consciência individual para os jovens. E isso acontece desde os 6 anos e meio, quando as crianças podem entrar, até os 21 anos, de que eles são parte importante da nossa sociedade e que eles têm que estar ativamente incluídos nessa gestão, desde meio ambiente e de onde eles moram, do condomínio, da família, até a percepção individual de como você pode ser útil na nossa sociedade para o outro, para a pessoa com quem você convive diariamente, dentro de casa. Então, dentro do movimento escoteiro, a gente consegue trazer essa perspectiva geral da importância do ser para um ambiente social. Legal. E assim, como que o escotismo ele está dividido internamente e quais são as atividades que são praticadas lá dentro? Bom, a filosofia precursora do escotismo é que nós façamos atividades variadas e interessantes, atrativas para os jovens. Então, dentro do escotismo, nós temos uma divisão de idades, né, em que as crianças entram com 6 anos e meio e ficam no primeiro grupo até os 11. Depois dos 11 aos 15, em outra faixa etária, eles desenvolvem outras habilidades. Depois dos 15 aos 18, e aí finalmente dos 18 ao 21, eles entram numa espécie de treinamento para já serem chefes escoteiros. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre a minha experiência, mas eu já entrei depois dos 21, eu não fui escoteira quando eu era mais nova, eu entrei já adulta como voluntária, isso também é possível. E dentro dessa forma de funcionamento tem espaço para todo mundo crescer e desenvolver suas próprias habilidades. O grande convite do escotismo é que as pessoas tenham autonomia de serem os grandes administradores do seu desenvolvimento. Então, desde as habilidades que você já tem até aquelas que você gostaria de adquirir e principalmente fortalecer os pontos fracos, sabendo que faz parte ter pontos fracos, tanto você quanto o outro, e reconhecer isso. Dentro, né, do movimento escoteiro, nós temos então essas etapas que a criança vai se aprofundando e a gente tem o que a gente chama de progressão individual. Então são pequenos itens e para as crianças mais novas vai de servir o seu próprio prato, ajudar numa tarefa em casa, aprender o nome de uma planta nova, falar um novo idioma, alguma coisa mais simples. Até os 21 anos, quando a gente já tem inclusive a questão do estudo, do que você vai fazer como profissional, incentivar mesmo essa busca, esse conhecimento. E nós temos dentro dessa progressão individual os facilitadores, né, que são os chefes escoteiros. E aí cada chefe atua junto com as suas crianças, geralmente isso é dividido por sessão, então eu, por exemplo, acompanho as crianças menores. E aí eu fico um bom tempo ali acompanhando as crianças menores para poder dar um melhor atendimento para elas no que elas precisarem. E aí elas vão evoluindo, vão mudando de chefia e vão tendo novos acompanhamentos. Então a divisão interna de um grupo escoteiro é essa. É legal falar também que a União dos Escoteiros do Brasil faz parte, né, dentro de um grupo grande de um movimento mundial que foi fundado na Inglaterra e são milhares de escoteiros pelo mundo. Então é muito comum em viagens assim, você vê alguém com lenço e a gente sempre se cumprimenta com esse símbolo, né, que é do escotismo. E
os escoteiros estão sempre alertas e prontos para servir em qualquer lugar do mundo. E quando vocês fazem isso aqui, significa o quê? Que nós identificamos outro comum, né? Um outro escoteiro. Como se fosse uma saudação. Como se fosse uma saudação. Entendi. Então, no caso das atividades, então você tem, digamos assim, o ser humano, a pessoa vai desde os 6 aos 21 anos de idade, ou seja, praticamente a sua etapa de formação, né? Com responsabilidades, com consciência ao meio ambiente, Sim. com aquele tine de você olhar para o lado e ver a necessidade do próximo, e também a questão das suas necessidades habituais do dia a dia. Isso. Entendi. O movimento tem essa ideia do incentivo à autonomia, e dentro de incentivar a autonomia também tem essa parte de você reconhecer o que o outro precisa. E o outro é todo mundo mesmo, né? O ambiente que você está, a sua escola, a sua família, o meio ambiente mesmo, o que você precisa fazer para reduzir impacto. Legal. E tudo mais. Legal. Então tudo isso é abarcado. Conversando aqui, né, a gente não chegou a conversar isso em off, mas eu vejo então um dos pilares do sobrevivencialismo, que é a autossuficiência. Né? Sim. Total. Com certeza. Eles Legal. aprendem habilidades para estarem inseridos em qualquer ambiente, de forma autônoma, mas também conseguindo prestar auxílio para o que for necessário. E agora, então, fala pra gente, também estou com curiosidade, você já falou um pouco a idade que você entrou, né? Mas detalha mais pra gente, como que foi? O que te fez, assim, um dia, em qual momento, qual foi o estalo que fez você sair de onde você estava e ir em direção ao escotismo? E aí, como é que foi esse primeiro impacto? Sim. Bom, há 4 anos, mais ou menos, a gente estava bem antes, né, da pandemia aí, percebendo que as crianças da família, e eu tenho 2 sobrinhas e um enteado, estavam muito prostrados, sem vontade de brincar, aquele negócio que a gente na nossa infância fazia muito, né? Ir pra rua, brincar de alguma coisa, correr. Era aquele dia a dia de televisão, ir pra escola, voltava e jogava um jogo ali, uma coisa mais parada, assim. E eu, né, o Gustavo, que é pai do Enzo, que foi o grande motivo, assim, pra gente ter esse movimento, e a mãe das minhas sobrinhas, né, minha irmã, começamos a conversar que nós gostaríamos de incentivá-los a ter momentos outdoor, de ter uma outra atividade, ter mais pessoas, né, socializar mais. E aí eu descobri que tinha um grupo escoteiro perto de casa, mas eu nunca tinha tido contato com esse mundo. Eu falei, bom, vamos levar e ver o que eles acham e o que a gente acha, e se for interessante, a gente permanece. E aí, Fazolino, eu digo que foi um divisor de águas nas nossas vidas todas, porque as crianças se encantaram com a atividade desde o primeiro dia, e nós recebemos um convite para nos tornarmos voluntários no mesmo dia, porque o grupo estava com defasagem de adultos, e os adultos são os facilitadores, então o grupo só funciona se tiver os adultos voluntários. E aí nós falamos, nós queremos colocar nossas crianças, e eles falaram, nós queremos as suas crianças, mas nós precisamos de vocês também. E aí foi por causa disso que a gente entrou no movimento. Só que o movimento é apaixonante, porque você acha realmente propósito em saber que você está ajudando a construir uma juventude mais consciente, mais autônoma, mais responsável. E aí isso nos prendeu lá. E foi assim, hoje, por exemplo, o Enzo mudou de cidade, né? Não está morando mais aqui em Brasília. As minhas sobrinhas também mudaram, o Enzo está em São Paulo, as minhas sobrinhas estão em Minas. E nós continuamos no movimento, Legal. Apesar de nossas crianças não estarem lá, porque nós já somos uma família, já sentimos que não tem como se afastar dali. Legal. E o perfil, tá? O perfil de quem pode entrar para o escotismo, quem quer ser o escoteiro. Existe um perfil, existe alguma linha na sociedade de perfil que tem mais facilidade ou não, né? E como que é? Quem que pode entrar para o escotismo? Essa pergunta é excelente, porque eu mesma, quando eu entrei, né, quando fui buscar, achava uma coisa muito distante. A gente vê o escoteiro em filme da Disney, né? Aquela criancinha com um monte de distintivo, sessão da tarde e tudo mais, e parece distante, mas na verdade não tem um perfil específico. O comum é que, como o escotismo, o movimento, nasceu dentro do militarismo, né, porque foi um militar que criou na Inglaterra, é mais difundido dentro das famílias militares. Mas não existe nenhum impedimento para qualquer pessoa civil colocar seu filho.
Inclusive, eu recomendo muito que façam isso. Basta buscar um grupo atuante perto da sua residência, que facilite, né, o estar lá presente sempre. E não tem nenhum empecilho para ninguém participar. Todo mundo é bem-vindo. Não tem um perfil específico. O que eu diria apenas é que você tem que gostar. Então vale a pena levar o filho para conhecer, estar lá, ver como são as atividades e se te atrair, se funcionar, com certeza vai ser bem-vindo para permanecer. Vou pegar a deixa em relação ao grupo que você falou perto da pessoa, mas eu queria aqui deixar uma informação que assim, eu também, sempre na minha vida toda, olha que assim, que eu sempre fui para as férias para a fazenda, morei no Rio de Janeiro num bairro que perto da Floresta da Tijuca eu ia muito, ou seja, eu era uma pessoa que querendo ou não eu tinha uma certa vivência dentro de mata, dentro de natureza, mas mesmo assim, mesmo tendo essa vivência, eu achava que o escotismo, ser um escoteiro era uma coisa muito distante. Então que dirá você de repente que está aí, não tem contato nenhum com natureza, mas está saturado, está vendo que a sua família precisa sair um pouco dessa questão da pressão do dia a dia, né, que a gente chama de urbanoide, precisa ter um contato com a natureza para trazer mais qualidade de vida para você e para a tua família, para os seus filhos. Então fica aqui o que a Clara está falando e um incentivo, tá? Para você, como ela falou, não existe um perfil. Você não tem que se ver um filho de militar ou alguém que já tem experiência com mata, com natureza, para tomar essa atitude, tá? Então, pegando a deixa, beleza, então ele ali, ó, que está olhando, está ouvindo a gente, se ficou curioso, deu um estalo, o que ele tem que fazer agora? Como que é essa procura? É muito fácil. Você vai entrar no site da UEB, que é a União dos Escoteiros do Brasil. Eu vou passar o link para o Fazolino, depois acho que fica mais fácil. Vai ficar aqui na descrição do vídeo, tá? Onde tem o título do vídeo, é só você botar para baixo que todos esses links vão estar disponibilizados aqui embaixo na descrição do vídeo. E aí lá tem uma aba em que você consegue encontrar o grupo mais próximo. Então você coloca a sua UF, né, a unidade da federação onde você gostaria de achar um grupo, e aí coloca lá a cidade e vai aparecer todos os grupos da sua região com o telefone, o e-mail e o responsável. Daí é só dar uma ligadinha, ver quando são as atividades. Geralmente as atividades são num final de semana, ou sábado ou domingo, ou em algum dia da semana no período da noite, para possibilitar que as crianças vão depois do período escolar. E aí isso depende muito de um grupo para o outro, o funcionamento, porque é de escolha da administração do grupo. Mas aí você vê qual está próximo e qual que encaixa na rotina da sua família e com certeza só marcar um dia de visita que vai ser bem-vindo. Legal. E Clara, é preciso já ter alguma coisa, digo assim, algum objeto, alguma ferramenta, assim, para eu entrar, para eu chegar lá, eu preciso ir com alguma coisa, é alguma coisa que vocês aconselham que a pessoa adquira antes de ir ou não? Não. Dentro do grupo escoteiro, apesar de ser voluntário, geralmente os grupos têm uma taxinha de participação, né, mensal. A título de exemplo, a do nosso grupo hoje é R$45 por mês por criança, então é bem acessível. Uhum. E mesmo assim, quando tem alguma família que não pode pagar, tem a parte social, a gente cobre ou não cobra, enfim. E por causa disso, os grupos já têm o material necessário, então você não precisa levar de casa. O que vai ser utilizado para as atividades, o grupo já tem. Entendi. E fornece. O que eventualmente vai ser necessário é algum equipamento de campo, porque as crianças acampam também. Mas, por exemplo, barraca, o que não é de uso individual, os grupos costumam ter. Então é um facilitador, porque a gente faz acampamento com as crianças com o material já do grupo e cada um leva a sua mochila com roupa, ou o que for de uso particular. Entendi. A próxima pergunta que eu quero te fazer, você já começou a falar alguma coisa, então a pergunta é a seguinte: se manter esse estilo de vida, essa paixão, né, esse amor aí do escotismo, se é caro? Não, você já me falou que é R$45 numa mensalidade, né? Aí eventualmente a pessoa vai comprar ali um prato, um talher de uso pessoal, né, alguma coisa do dia a dia, uma bota, né, um pouquinho melhor. Então assim, responde para quem está nos ouvindo. Sai muito caro isso? Não sai caro, gente. Para você participar da União dos Escoteiros do Brasil, você paga uma taxa anual, que é a inscrição anual, que aí realmente é para a UEB, para a caixa da UEB. Esse ano, de vez em quando tem um reajuste, mas, por exemplo, antes desse ano que teve reajuste, já tinha uns 3 anos que não tinha.
o reajuste. Esse ano a taxa foi R$90, então você paga uma vez R$90 e a taxa do seu grupo, que aí difere. Tem alguns grupos aqui de Brasília, por exemplo, que não tem taxa mensal. O nosso grupo atualmente tem, porque nós estamos construindo a sede do grupo, então nós precisamos ter caixa para isso, por isso a gente cobra uma taxinha mensal. Nada vai para os voluntários, é realmente voluntário, é o caixa do grupo para a construção da sede. E todos os grupos funcionam nesse estilo, até porque os grupos escoteiros são associações, né? E associações que não podem ter benefício próprio, são realmente ações voluntárias. Então não é caro, é realmente o que você vai usar pessoalmente. Sendo bem sincera, assim, provavelmente o maior gasto que você vai ter dentro do movimento escoteiro é adquirir o uniforme, porque o uniforme é padronizado e ele não é barato, mas assim, também não é nada absurdo de se pagar, e as lojas escoteiras parcelam e tudo mais, mas a título de curiosidade, para quem vai ter interesse aí, e o uniforme não precisa ser adquirido logo no momento que entra, pode ser depois que a criança já estiver estabilizada, souber que vai ficar e tudo mais. Um conjunto de uniforme sai por volta de R$230. Certo. A camisa e a calça. Então não é nada exorbitante que vai ser inacessível. Entendi. E não é um estilo de vida caro, não. E muito vantajoso. Então, tá vendo aí, né? Menos uma barreira para você mudar o seu estilo de vida da sua família. Quais são as dificuldades que a criança ou até mesmo o adulto voluntário, quando entra no escotismo, ele enfrenta, ele encontra? Geralmente eu diria que a maior dificuldade é a quebra de paradigma, porque nós estamos acostumados com essa vida de cidade que você vai muito no automático. E o movimento escoteiro, por ser um movimento educacional, tira a gente da zona de conforto. Então a criança às vezes chega muito empolgada porque brinca muito, né, os mais novos. E aí, claro, a seriedade e a forma como essas brincadeiras elas vão mudando de acordo com a evolução, né, dessa criança. Mas a gente tira, por exemplo, ontem eu fiz uma atividade com as minhas crianças em que eu coloquei elas para falar as 5 coisas em que elas são melhores para fazer e as piores 5 coisas, as 5 coisas que elas precisam melhorar. E quando você é colocado para pensar em coisas que você precisa melhorar, por exemplo, já é uma reflexão difícil de fazer. E no movimento, por você estar buscando a evolução dessas crianças, isso é constante. Então, todo tempo tem esse enfrentamento. Eu acho que realmente é tirar você daquele paradigma de marcha automática e te colocar como um ser pensante e necessidade de refletir o que você está fazendo no mundo. Então, tem isso. E para os adultos, eu acho que é justamente encontrar tempo e dedicação para perceber o seu filho como um indivíduo que precisa de você ali constantemente. Porque também tem isso, a gente está muito ocupado no dia a dia e as crianças entram nesse automático também. E o movimento te tira disso e te fala, você tem que ter um momento para estar com a sua criança e dentro do grupo e buscando essa evolução que é de todo mundo. E é muito fácil, né? Assim, é muito fácil a gente... tem criança hoje em dia que, se eu for ver uma criança hoje, o que ela faz, a agenda dela, para minha agenda, quando eu tinha 10, 8 anos, 6, né? Enfim, é absurdo. Sim. Né? Então, e ela não vai sozinha, né? O pai também tem que acompanhar, enfim, são muitas coisas. Então, isso é importante demais, porque faz a gente parar, como você falou, e outra, é o tempo com a família, né? A qualidade. E não é uma qualidade no meio de um shopping ali, né? Aquele tumulto todo, é uma qualidade mesmo, onde você vai parar, vai escutar, vai comer uma comida feita de uma forma diferente, né? Vai poder conversar, vai escutar o barulho de um pássaro, enfim, vai vai perceber que não existe só a cor verde, né? Existem milhões de tonalidades de verde, então isso é importante demais, muito rico por sinal. Clara, para a gente acabar o nosso papo aqui, finalizar, eu queria perguntar para você se você quer deixar aí uma mensagem final para quem está nos ouvindo aí. Você quer deixar aí uma mensagem para a galera? É um excelente momento para fazer um convite. Você que já está cansado de todo dia a mesma coisa, veja o escotismo como realmente uma possibilidade de ampliar conhecimento, de ampliar tempo de qualidade e de ampliar conexão com a sua família,
com as pessoas no lugar onde você mora e, enfim, criar novas conexões, porque o movimento realmente possibilita isso pra gente. É muito gostoso. E, inclusive, a oportunidade de conviver em ambientes diferentes, né? Porque, geralmente, a criança convive ali dentro da escola, com coleguinhas que têm a mesma condição financeira, que têm mais ou menos os mesmos princípios. Você também convive com o pessoal do seu trabalho ou da família que foi criado ali no mesmo ambiente e que frequenta o mesmo ambiente né, corporativo ou o que quer que seja. E dentro do movimento escoteiro você vai ter oportunidade de conviver com gente muito diferente de você. É realmente uma comunidade diversa. E isso é extremamente enriquecedor, além de te tirar ali daquela caixinha de tudo que você tem que fazer todo dia igual. Então eu acho que é uma boa oportunidade para você aceitar esse convite, entrar no link, procurar um grupo escoteiro e conhecer, porque pode te surpreender, ainda mais se você já gosta de atividades outdoor e de novas experiências. Obrigado aí. Obrigado eu que você agradeço também. O convite. Não, sério, obrigado mesmo. Papo muito, muito rico. Tenho certeza que vai ajudar muita gente, não só aqui em Brasília, mas no Brasil todo. E obrigado você também que assistiu aqui esse nosso bate-papo aqui, essa conversa. Se você curtiu esse bate-papo, deixa o seu curtir aí, né? Compartilha para os amigos, para aquela pessoa que você sabe, que você percebeu com base em tudo que a gente falou, que está precisando ter essa mudança na vida também, né? Fica o convite, se inscreve no canal, né, se você ainda não é inscrito, e qualquer dúvida que tenha ficado aqui nesse bate-papo, alguma coisa que a gente não tenha abordado aqui, coloca aí nos comentários, tá? Que a Clara vai ficar aqui, tenho certeza que ela vai estar dando um suporte aí aos comentários. Se porventura a correria da vida, alguma coisa assim, se eu não conseguir responder, eu peço o auxílio dela para responder, mas a gente vai fazer, na medida do possível, a gente vai responder todas as dúvidas, tá? Em relação ao escotismo ou qualquer ponto aqui que a gente conversou aqui nesse vídeo. Eu gosto sempre de acabar os meus vídeos aqui do canal com a seguinte frase: peça sempre a bênção de Deus e esteja preparado para tudo.